Você segue alguém na fé que constantemente te faz sentir culpado, controlado ou inferior? Saiba que a Bíblia alerta sobre autoridades espirituais abusivas que se aproveitam de sua devoção. Hoje, vamos revelar os 5 sinais infalíveis que você não pode ignorar. Talvez você já tenha sentido um certo desconforto dentro de uma igreja, não por causa da fé em si, mas pela forma como a autoridade é exercida. Em alguns lugares, questionar é visto como rebeldia, e obedecer ao líder parece mais importante do que obedecer à própria Bíblia. Mas será que toda autoridade espiritual é saudável? Ou existem sinais claros de quando ela começa a se tornar abusiva? Curiosamente, as próprias Escrituras já alertavam sobre isso há muito tempo. E hoje nós vamos olhar para 5 sinais que a Bíblia apresenta. Sinais que ajudam a discernir quando uma liderança espiritual está realmente servindo a Deus ou apenas controlando pessoas. A verdade é que vivemos em um tempo onde muitas almas buscam refúgio espiritual. Pessoas como você que desejam profundidade na fé e conexão autêntica com o transcendental frequentemente se veem atraídas para comunidades religiosas. Esse desejo legítimo por sentido e pertencimento é absolutamente natural. Afinal, fomos criados para comunhão e para crescimento espiritual. Porém, nem toda liderança que se apresenta como espiritual realmente o é. Alguns líderes religiosos aproveitam justamente dessa sede de significado que existe no coração de pessoas sinceras. Eles entendem que você quer respostas, quer sentir-se parte de algo maior, quer ter certeza de que está no caminho certo. E é neste ponto exato que o abuso espiritual pode ocorrer. O apóstolo Paulo já havia advertido sobre isso quando escreveu: "Pois há muitos desobedientes, tagarelas e enganadores, principalmente os da circuncisão, a quem é necessário fazer calar. Homens que perturbam casas inteiras, ensinando por desonesto ganho o que não convém." Tito 1, 10, 11. Essa passagem não é um texto obscuro ou de interpretação duvidosa. Paulo estava dizendo algo bem claro. Existem pessoas que se apresentam como mestres religiosos, mas seus verdadeiros objetivos são controle e ganho pessoal. E, lamentavelmente, ao longo da história da igreja, essa realidade se repetiu diversas vezes. O que torna particularmente insidioso o abuso espiritual é que ele usa a própria fé como ferramenta de controle. Diferente de um abuso comum, que deixa feridas visíveis, o abuso espiritual machuca a alma. Deixa você questionando sua própria relação com Deus, sua dignidade espiritual, sua capacidade de discernimento. Muitas pessoas, e é possível que você conheça algumas, ou até tenha passado por isso, saem de experiências assim profundamente feridas. Não apenas em relação ao líder que as controlava, mas em relação à própria fé. Há quem diga que perdeu anos de sua vida espiritual por estar sob a influência de uma autoridade abusiva. Por isso, reconhecer os sinais é extremamente importante. Não se trata de paranoia ou desconfiança exagerada. Trata-se de sabedoria, aquela mesma sabedoria que Salomão pediu a Deus e que nos ajuda a discernir o bem do mal. Jesus mesmo nos orientou sobre isso quando disse: "Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelo fruto deles os conhecerão." Mateus 7, 15, 16. Ele não nos disse para simplesmente confiar em qualquer um que se apresente como líder religioso. Pelo contrário, ele nos deu a responsabilidade e a capacidade de discernir. Pelo fruto deles conheceremos. E os frutos de uma liderança abusiva são bem específicos. Aquilo que você está sentindo, esse incômodo, essa dúvida sobre se realmente está em um ambiente saudável, não é paranoia. É o Espírito Santo te alertando. E é importante que você ouça esse alerta. Os 5 sinais que vamos explorar hoje não são teóricos ou abstratos. Eles são baseados nas próprias advertências bíblicas e em padrões que se repetem consistentemente em situações de abuso espiritual. Alguns deles você pode reconhecer imediatamente em sua própria experiência. Outros podem fazer você ver sob uma nova luz certas dinâmicas que você achava normais. Antes que continuemos, preciso dizer algo importante. Se você está dentro de uma situação como essa neste momento,
saiba que não há vergonha em reconhecer e se afastar de um ambiente tóxico. Pelo contrário, há coragem e sabedoria. Muitas pessoas que tiveram a força de sair de relacionamentos espirituais abusivos descrevem isso como um renascimento da fé genuína. Para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre esse tema tão delicado, deixei disponível para você nosso e-book exclusivo Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé. Você vai encontrar o link no primeiro comentário fixado deste vídeo. É um material que reúne sinais adicionais e ferramentas práticas para proteger sua jornada espiritual. Também convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que desafiam a superficialidade religiosa e revelam as camadas mais profundas da verdade espiritual. Seu discernimento merece ser alimentado com material de qualidade. Agora vamos aos 5 sinais. Prepare-se para descobrir verdades que talvez você já suspeitava, mas não tinha palavras para nomear. O primeiro sinal de uma autoridade espiritual abusiva é o que chamamos de obediência cega. É quando a liderança exige que você obedeça sem questionar, sem refletir, simplesmente porque ela diz que está certo. Essa pessoa coloca a si mesma, e não a Bíblia, como intermediária entre você e Deus. Você já parou para pensar no que Jesus ensinou sobre isso? Ele frequentemente desafiava as autoridades religiosas da época a justificarem suas práticas com base nas Escrituras. Quando questionado, ele respondia com sabedoria. Mas há líderes hoje que fazem exatamente o oposto. Quando questionados, reagem com raiva, acusam o questionador de falta de fé ou até de estar sob influência demoníaca. Essa dinâmica de obediência cega é profundamente antibíblica, embora muitas vezes seja enraizada e disfarçada em linguagem religiosa. O apóstolo Paulo elogiou os cristãos de Bereia justamente porque eles examinavam as Escrituras diariamente para verificar se aquilo que ele estava ensinando era verdadeiro. Em Atos 17:11 lemos: Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando as Escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram assim. Veja bem, Paulo não se ofendeu quando as pessoas verificaram seus ensinamentos. Pelo contrário, ele elogiou essa atitude. Ele reconheceu que a verificação da verdade é uma marca de nobreza espiritual, não de rebeldia. Mas como é o oposto em um ambiente de abuso espiritual? Nele, você é constantemente encorajado, na verdade, exigido, a confiar cegamente. Confie no pastor. Não questione a liderança. Obedeça porque é vontade de Deus. Se você não concorda, é porque não entende ainda. Frases assim são como correntes invisíveis que prendem sua capacidade de pensar criticamente sobre sua própria fé. E aqui está o grande perigo. Quando você renuncia ao seu direito de discernir, você abre as portas para qualquer tipo de manipulação. Porque a verdade é que nós temos responsabilidade pessoal diante de Deus pela nossa fé. Não é responsabilidade do pastor, é sua. E Deus nos deu inteligência, razão e o Espírito Santo justamente para que utilizássemos essas ferramentas no discernimento espiritual. Uma autoridade espiritual saudável não teme perguntas. Ela não se sente ameaçada quando você diz, vou verificar isso nas Escrituras. Uma liderança saudável até mesmo o incentiva a fazer isso, porque a verdade não precisa se esconder. A verdade resiste ao escrutínio, mas há líderes que interpretam qualquer questionamento como uma ameaça pessoal. Quando você pergunta por que uma certa prática não está clara nas Escrituras, a resposta vem carregada de culpa. Você não confia em mim? Ou, por que você não consegue simplesmente obedecer? É como se o ato de questionar, que é um direito seu, fosse transformado em um ato de pecado ou falta de fé. Essa manipulação funciona muito bem, especialmente em pessoas sinceras de fé, porque você realmente quer obedecer a Deus. Você realmente quer fazer a vontade dele. E é exatamente esse desejo legítimo que é explorado. O líder abusivo coloca a si mesmo no lugar de Deus, transformando a obediência a ele em obediência a Deus. Se você não me obedece, você não está obedecendo a Deus. Essa é a lógica envenenada que mantém as pessoas presas.
Jesus alertou sobre exatamente isso quando disse em Mateus 23, 8 e 10: Mas vocês não devem ser chamados Rabi, pois tem apenas um mestre, e todos vocês são irmãos. E não chamem pai a ninguém na terra, pois tem apenas um pai, e ele está nos céus. Nem sejam chamados mestres, pois tem apenas um mestre, que é o Cristo. Essa passagem é monumental. Jesus estava dizendo claramente que na comunidade de fé não deveria haver uma figura que se coloca acima dos outros como autoridade suprema. Somos todos irmãos sob um único Pai e um único Mestre, Cristo. Cada pessoa tem acesso direto a Deus. Cada pessoa tem o Espírito Santo disponível para guiá-la. Cada pessoa tem responsabilidade pessoal pela sua fé. Quando você observa uma liderança que viola esse princípio fundamental, quando há um líder que se coloca como intermediário insubstituível, como aquele que tem a palavra final em todas as coisas espirituais, você está olhando para um aviso em neon piscando: perigo espiritual aqui. Muitos deixam comunidades assim relatando que não conseguiam sequer ler a Bíblia sozinhos, sem questionar se a interpretação que estava tendo era aprovada pela liderança. Alguns descrevem o medo de orar em particular, temendo que suas orações pessoais não estivessem alinhadas com o que o líder ensinava. Isso não é fé, é prisão espiritual. E aqui está algo bem importante que você precisa entender. A obediência bíblica genuína é sempre acompanhada por entendimento e escolha livre. A Bíblia não pede obediência robótica. Ela pede obediência consciente, informada, baseada em convicção pessoal. Então, o primeiro sinal está bem claro. Se você está em um ambiente onde questionar é visto como pecado, onde discernimento é interpretado como deslealdade, onde a sua responsabilidade pessoal pela sua fé foi transferida para o líder, você está em um ambiente de potencial abuso espiritual. Observe agora o segundo sinal. O segundo sinal é o isolamento. Uma autoridade espiritual abusiva constantemente o afasta de pessoas que questionar seus ensinamentos, que ofereçam perspectivas diferentes ou que simplesmente não estejam dentro do seu círculo de influência. O isolamento é uma ferramenta de controle extremamente eficaz. Pense comigo. Quando você está rodeado apenas de pessoas que pensam igual, que repetem os mesmos discursos, que concordam com tudo que a liderança diz, você perde a capacidade de comparação. Você perde as referências que o ajudariam a identificar comportamentos anormais. É como estar em uma bolha, onde a realidade é distorcida e você nem percebe. Alguns líderes fazem isso de forma muito sutil. Eles nunca dizem explicitamente: você não pode falar com sua mãe que questiona a igreja, ou você não pode mais ter amigos fora daqui. Não, é bem mais refinado que isso. Comentários como: seus amigos antigos não entendem sua jornada espiritual. Sua família não está no mesmo nível espiritual que você. Pessoas de fora querem destruir sua fé. Essas frases vão plantando sementes de desconfiança e distanciamento. Com o tempo, você naturalmente começa a se afastar daqueles que amava. E por quê? Porque o líder conseguiu convencê-lo de que essas pessoas são perigosas para a sua vida espiritual. Você mesmo faz o trabalho de isolamento, pensando que está sendo sábio e espiritual. A Bíblia fala claramente contra esse comportamento. Em 1 João 4:1, lemos: Queridos amigos, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para saber se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E como você testa os espíritos? Conversando com diferentes pessoas, buscando perspectivas variadas, consultando a Escritura, refletindo com quem você confia. Mas há lideranças que essencialmente fazem o oposto. Elas eliminam todas as vozes alternativas. Fazem você acreditar que qualquer pessoa fora do seu círculo é espiritualmente perigosa. É uma estratégia muito inteligente de manipulação, porque usa justamente seu desejo de estar espiritualmente seguro contra você mesmo. Há outro aspecto ainda mais perturbador no isolamento: a destruição de relacionamentos saudáveis. Alguns líderes abusivos não apenas desencorajam amizades fora da comunidade, eles ativamente trabalham para destruir relacionamentos significativos. Uma pessoa que você ama, um amigo de infância, um membro da família que você tinha um vínculo forte,
Essas pessoas se tornam inimigas da fé simplesmente porque não concordam com a liderança. E muitos que vivenciaram isso descrevem uma perda profunda. Não apenas perderam comunidade, perderam pessoas essenciais em suas vidas. Famílias foram divididas, casamentos foram destruídos. Amizades de décadas foram cortadas simplesmente porque havia alguém que questionava a autoridade do líder. Jesus nos ensinou algo bem diferente. Ele valorizava os relacionamentos. Ele comeu com publicanos e pecadores. Ele conversou com os samaritanos quando isso era tabu. Ele não criava bolhas de pureza espiritual onde apenas os eleitos podiam estar ao seu redor. Pelo contrário, ele se aproximava daqueles que a sociedade religiosa rejeitava. E há uma passagem que é extremamente pertinente aqui. Em 2 Coríntios 6, 14 e 18, Paulo escreve sobre não estar em julgo desigual com descrentes. Mas veja, essa passagem é frequentemente distorcida por líderes abusivos para justificar isolamento extremo. Eles a usam para dizer que você não pode ter amigos que não sejam crentes, que não pode conversar com familiares que questionam, que não pode manter contato com pessoas de fora. Mas o contexto dessa passagem não é sobre isolamento social completo. É sobre não fazer alianças espirituais com quem não compartilha sua fé. É bem diferente de cortar contato com seu pai porque ele questiona o pastor. É bem diferente de abandonar uma amizade que sustentava você há anos porque a pessoa não vai à sua igreja. Um dos sinais mais claros de uma liderança abusiva é quando ela consegue fazer você se sentir como um traidor por manter contato com pessoas que você ama fora da comunidade. Quando você tem que esconder seus relacionamentos. Quando você sente culpa ao falar com sua mãe. Quando ter um amigo que pensa diferente te coloca em conflito constante com a liderança. Isso não é fé, é manipulação emocional. Muitas pessoas conseguem identificar o abuso espiritual apenas quando são forçadas a escolher. Ou você fica aqui conosco, ou você mantém contato com sua família. E quando essa escolha é apresentada, é como acordar de um transe. De repente você vê com clareza aquilo que antes parecia normal. Há também uma questão de vulnerabilidade nesse isolamento. Quando você está isolado, você se torna mais dependente emocionalmente da comunidade. Porque ela vira sua única fonte de validação, de pertencimento, de significado. E essa dependência emocional é exatamente o que a liderança abusiva busca criar. Porque quanto mais dependente você é, quanto menos apoio externo você tem, mais controle ela exerce sobre você. Então, o segundo sinal está claro. Se uma liderança está constantemente o afastando de pessoas que amava, se há pressão para desconfiar de quem questiona, se você se sente culpado por manter relacionamentos fora do círculo espiritual, se há uma dinâmica de isolamento operando, você está diante de um padrão de abuso. Um ambiente de fé verdadeiramente saudável nunca precisa isolar você. Ele o fortalece o suficiente para que você possa estar em contato com o mundo, com diferentes perspectivas, com pessoas que você ama e permaneça firme em sua convicção. A verdade não precisa de isolamento para se manter. A verdade resiste ao teste de diferentes perspectivas. Vamos agora para o terceiro sinal. O terceiro sinal é a exploração financeira e a falta de transparência com os recursos. Uma autoridade espiritual abusiva frequentemente pede dinheiro de formas que não têm clara justificação, que não são auditadas e que enriquecem principalmente a ela mesma. E quando você questiona para onde o dinheiro está indo, a resposta é sempre a mesma. Você não confia em Deus? Ou está duvidando da liderança? Essa é uma das estratégias mais insidiosas, porque explora dois sentimentos simultaneamente: sua generosidade genuína com a fé e seu medo de ser visto como uma pessoa que não confia em Deus. Porque doar para a obra de Deus é biblicamente encorajado. Mas há uma diferença monumental entre dar generosamente e ser explorado financeiramente. Vejo muitas histórias de pessoas que entregaram economias de uma vida inteira para um líder que prometia que Deus multiplicaria 10, 100 vezes. Depois descobriram que o dinheiro foi para a conta pessoal do líder, para sua casa, seu carro, suas viagens luxuosas. E quando ousaram questionar, foram acusadas de falta de fé ou cobiça.
A Bíblia é muito clara sobre isso. Em 1 Timóteo 3,3, ao descrever as qualidades de um bispo, diz que ele não deve ser apegado ao dinheiro. E em Tito 1,7, novamente enfatiza que um líder não deve ser amigo de ganho desonesto. Essas advertências não surgem do nada. Elas surgem porque mesmo nos tempos bíblicos, havia líderes religiosos que usavam sua posição para enriquecimento pessoal. Uma liderança saudável é transparente com as finanças. Você consegue saber para onde o dinheiro está indo. Há orçamento publicado, a auditoria, a prestação de contas. Não há mistério, porque a verdade não precisa se esconder, nem sequer a verdade financeira. Mas em ambientes abusivos, há sempre um segredo. A liderança tem gastos que você não pode entender. A vida do pastor é complicada, deixe para lá. Questionar o dinheiro é questionar a autoridade de Deus. Essas frases criam uma cortina de fumaça que impede você de ver o que realmente está acontecendo. E há mais. Muitas vezes há uma pressão para que você doe além de suas possibilidades. Deus quer que você sacrifique. A bênção vem através da semeadura. Quanto mais você der, mais receberá. Essas são promessas que não estão fundamentadas biblicamente. De fato, há uma passagem muito importante em 2 Coríntios 9,7 que diz: cada um deve dar conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Veja, Paulo está dizendo que a doação deve ser voluntária, alegre, sem obrigação. Se há pressão, se há ameaça espiritual, Deus pode trazer desgraça se você não der. Se há culpa, então isso não é doação bíblica, é extorsão espiritual. Agora chegamos ao quarto sinal, a falta de prestação de contas e a impermeabilidade. Uma autoridade espiritual abusiva nunca está aberta a questionamentos sobre suas ações. Ela não tem supervisão, não tem uma estrutura que verifique se ela está agindo eticamente. Ela responde apenas a si mesma. Em uma estrutura saudável, há sempre algum tipo de accountability. Um pastor responde a uma liderança maior. Um bispo responde a outros bispos. Há pessoas que podem questionar, que têm autoridade para fazer investigações, que podem retirar o líder de sua posição se ele cometer abuso. Mas em estruturas abusivas, não há ninguém acima daquele líder. Isso cria uma dinâmica perigosa, onde o abuso pode continuar indefinidamente. Porque não há poder externo que o freie. Se ele abusa você, para quem você vai? Ele é a autoridade máxima. Se você tentar relatar, você é visto como traidor. Se você procura alguém da comunidade, essa pessoa provavelmente já é controlada por ele também. Jesus mesmo ensinou sobre a importância de estruturas de prestação de contas. Em Mateus 18, 15 e 17, ele estabelece um processo. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 outros, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Veja, há um processo estabelecido. Há múltiplas vozes. Há transparência. Não é uma pessoa única que decide tudo. É uma estrutura que protege todos os envolvidos. Líderes abusivos odeiam transparência. Se você pede para ver registros, é recusado. Se você questiona uma decisão, é acusado de falta de fé. Se você tenta trazer o problema para outras pessoas na liderança, de repente você é visto como problemático. A estrutura é construída de forma que qualquer tentativa de accountability é interpretada como rebeldia. Muitas pessoas que saíram de ambientes abusivos relatam que a falta total de transparência era um sinal que elas deveriam ter visto antes. Agora vejo que ninguém podia questionar nada. Ele tinha poder absoluto e ninguém tinha autoridade para verificar suas ações. Então, o terceiro sinal é exploração financeira sem transparência. E o quarto sinal é a falta completa de prestação de contas, uma estrutura onde o líder não responde a ninguém e qualquer questionamento é visto como pecado. Vamos agora para o quinto e último sinal. O quinto sinal é a manipulação através do medo. Líderes abusivos criam narrativas onde questionar resulta em punição divina, abandono de Deus ou ataque demoníaco. Usam a culpa constantemente. Você não está dando o suficiente.
sua fé é fraca. Mas Jesus disse em Mateus 11:28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso não é religião que te exaure, é manipulação. Esses 5 sinais, obediência cega, isolamento, exploração financeira, falta de prestação de contas e manipulação através do medo, são padrões reais de abuso espiritual. Se você reconheceu algum, saiba que não está sozinho. Muitos encontraram liberdade. Obrigado por ter assistido até aqui. Sua jornada espiritual importa. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Acesse também nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé, no link fixado. Que sua fé seja sempre marcada por autenticidade e liberdade.